O programa de hoje será um pouco diferente. Em virtude dos últimos acontecimentos, não teremos um apresentador. Nossos profissionais gravaram matérias diretamente de suas casas e também trouxemos alguns conteúdos que já tínhamos gravado antes da expansão do coronavírus, o Covid-19, no Brasil. A psicóloga Bruna Chábaron falará conosco sobre o isolamento social. Josiane Pires dá dicas para equilibrarmos a rotina durante esse momento. Luiz Matheus Pacheco explica os atendimentos online. Gabriela Marques fala sobre a saúde emocional em tempos de crise. Trouxemos também uma matéria super especial diretamente do evento do Dia Internacional da Mulher da Exatos Contabilidade, apoiadora do NAP TV. Olá pessoal, hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre atendimento psicológico online. Aproveitando esse nosso clima de isolamento social, para que a gente possa fazer uso dessa ferramenta para evitar a circulação e facilitar a nossa vida. Mas o que é o atendimento psicológico online? Você já ouviu falar nisso? Bom, esse tipo de atendimento consiste basicamente na mesma metodologia que os psicólogos utilizam no consultório, mas através de mecanismos eletrônicos de comunicação, como um celular, por exemplo. Como que funciona essa metodologia? Basicamente tudo que você vai precisar, tudo que você precisa é de uma boa conexão, de um aparelho, um dispositivo eletrônico e de um espaço onde você não vai ser perturbado. Mas acho que vale salientar que essa metodologia ela é aprovada pelo Conselho Federal de Psicologia. E isso significa o quê? Significa que o atendimento psicológico online ou os atendimentos, né, por meio de dispositivos eletrônicos de comunicação, que eles passaram por testes que comprovam cientificamente a sua eficácia. Inclusive, o que os testes apontam é que a eficácia é a mesma de uma psicoterapia presencial. O NAP, como uma empresa que está sempre atualizada, sempre buscando o melhor, né, para vocês, para os nossos pacientes, oferece esse tipo de metodologia. Quem que pode fazer? Qualquer pessoa que não esteja em uma condição de risco ou de violação de direitos humanos. Essa metodologia também ela é menos aconselhada para crianças, uma vez que o atendimento com as crianças geralmente a gente faz através do uso de brinquedos, de materiais mais lúdicos, o que torna muito mais difícil ocorrer por meio desses mecanismos. O atendimento psicológico online ele ocorre por meio de duas modalidades, basicamente. A primeira delas é a síncrona, que significa que ela ocorre ao mesmo tempo. Essa modalidade ela ocorre por meio de chamadas de vídeo ou mesmo por meio de chamadas de voz e ocorre em tempo real. E a segunda modalidade é a modalidade assíncrona, que ela não ocorre em tempo real, ou seja, ela pode ocorrer por meio de mensagens de texto, por e-mail, por mensagens que cada psicólogo vai contratar de uma forma específica com o seu paciente e que vão ser respondidas ao longo de determinado tempo. Como que você pode estar buscando esse tipo de terapia? No NAP basta você entrar em contato com o telefone ou mesmo por e-mail ou por WhatsApp e marcar diretamente com as secretárias. As secretárias vão estar encaminhando vocês para os profissionais que possuem esse tipo de habilitação. Vale salientar que você pode checar junto ao Conselho Federal de Psicologia ou CRPs, os Conselhos Regionais de Psicologia, quem são os profissionais habilitados a esse tipo de atendimento. Basta você colocar lá o CRP do seu psicólogo e você vai receber lá se esse psicólogo é ou não habilitado para esse tipo de atendimento. É isso, eu convido então vocês a estar experimentando esse tipo de atendimento e quem ainda não faz terapia, que possa então estar experimentando, talvez até dando incentivo desse tipo de modalidade, uma vez que você não precisa enfrentar trânsito, não precisa sair de casa e pode tornar tudo muito mais cômodo e muito mais prático. Até mais! Oi pessoal, tudo bem? Venho aqui hoje então dar algumas dicas de como manter a saúde mental equilibrada, apesar dos tempos de cautela que a gente está vivendo, né? São tempos um pouquinho mais complicados, talvez até um pouquinho mais difíceis assim, mas são tempos que vão passar também, tá? São tempos que vamos juntos, vamos conseguir passar por eles juntos, né? E pra gente não adoecer em casa, né? Pra gente não
não ter grandes picos assim de ansiedade em casa, né? Não trazer a ansiedade para um nível de patologia. Vou dar algumas diquinhas para vocês do que a gente pode fazer para se manter legal em casa também. Primeira dica, né? Aproveitar para testar receitas novas. Sabe? Aquelas receitas que a gente pega no celular de vez em quando e salva, né? Printa ali e salva. Ou aquelas receitas que um dia a gente pegou com uma tia, com uma avó, com uma amiga e anotou no papel de rascunho e deixou dentro da bolsa. Então, se a oportunidade era falta de tempo agora a gente tem. Quem sabe se experimenta um pouquinho na cozinha e faz uma comida gostosa para você ou para quem mora para você também. Doação. Juntar roupas ou brinquedos para doação. Sim! Não vamos esquecer que o inverno está chegando. Não vamos esquecer que brinquedos podem ser reutilizados, assim como roupas. Então, é uma baita oportunidade para que a gente possa juntar esse material em casa, que esteja em bom uso ainda, em bom estado, que a gente não utiliza mais, e doar para quem de fato está precisando também. Colocar a organização em dia, outra dica muito legal, né? Vamos lá. Todo mundo em casa tem uma prateleira, um armário, um guarda-roupa, alguma estante que fica ali, ó. Vou arrumar. Ah, não, final de semana eu arrumo. Ah, tal dia eu arrumo. Feriado eu vou arrumar aí. Passa o tempo e não se arrume. Aquilo ali tá bagunçado de algum jeito, né? Boa oportunidade para organizar. De novo, tempo agora a gente tem. Gente, vamos usar a tecnologia a nosso favor, né? A maioria de nós, aliás, acho que 99% de nós, temos telefone, temos rede social, temos internet em casa. Então, vamos juntar os amigos, sim. Por live, por Skype, por videochamada no WhatsApp mesmo, seja como for, reúne os amigos, convida para uma cerveja, uma pizza, mas de longe, cada um na sua casa. A gente pode sim socializar mesmo nesses tempos que a gente está vivendo hoje. Sabe aquela série também, mesma coisa da receita que a gente tinha anotado no celular, tinha printado de algum jeito e nunca sobra tempo para olhar? Agora sim, tem tempo para olhar. Tempo para olhar e para depois discutir com os amigos para saber o que eles acharam também. Outra coisa muito bacana é ouvir podcasts no Spotify. Gente, tem muita notícia bacana lá, muita informação bacana de gente séria e interessada em levar uma informação útil e de qualidade para vocês. Isso é outra coisa muito interessante. Nesses tempos agora, né, delicados que estamos vivendo, o excesso de informação, ele pode nos adoecer um pouco, pode ficar um pouco pesado pra gente. Quem é um pouquinho mais ansioso, assim, né, ou tem as emoções um pouquinho mais à flor da pele, né, se sente um pouquinho mais tristes, tende a sentir mais esse momento. Por quê? Porque o excesso de informação vai pesar, né? Até porque as informações, essas primeiras, não são muito boas, não são muito positivas, né? E elas acabam gerando uma carga emocional extremamente pesada em cima da gente. Então, ouvir informações bacanas e úteis são muito boas. O próprio Naipe aqui, a gente tem um podcast, depois eu acho que pode colocar aqui embaixo pra gente, o linkzinho pra gente ver, que é um podcast dos nossos programas antigos, sempre com algum assunto sobre saúde mental, para vocês ouvirem também enquanto fazem outras atividades. Leitura, né, fundamental, assim, eu diria, nos dias de hoje. Ler, alguns momentos eu acredito que nos transporta para outro local. Então, se vale uma dica minha, né, mais uma dentre tantas que eu tô dando aqui, procure uma leitura, assim, que tire um pouquinho dessas realidades, um pouquinho da realidade do trabalho de vocês. Alguma coisa um pouquinho mais de romance ou de ficção, assim, para que a gente possa desopilar a cabeça também, né, e se oportunizar a pensar em outras coisas. Outra coisa bacana. Se você tem pet em casa, olhe para ele. A gente sabe que a vida corrida do dia a dia às vezes não nos oportuniza ficar tanto tempo com eles ou brincar tanto com eles. Então, esse é um baita momento para que a gente possa fazer um carinho no nosso pet, descobrir, treiná-los para alguns truques, né? Enfim, olhar para esses bichinhos que moram com a gente também, que nos demandam tanto carinho, né? E às vezes a gente não tem tempo para fazer. Outra atividade muito bacana, que eu estava até conversando com uma amiga psicóloga minha, claro, de um modo geral, procurar algo que você sempre quis fazer e nunca teve oportunidade de tempo, como a gente vem conversando, mas também ela me lembrou para o desenho, para a arte, para a pintura. Às vezes a gente tem vontade,
né, de pintar algo, de desenhar algo, só que a gente relaciona tanto a nossa infância que a gente acaba esquecendo na vida adulta, pensando, não vou fazer. Ai, que bobagem, vou fazer uma outra coisa um pouco mais útil e não vou me oportunizar a pintar um desenho. Gente, agora nesse tempo é uma boa oportunidade. Podemos sim pegar uma aquarela e pintar uma folha. Façam exercícios físicos, né? Tá rolando bastante live nas redes sociais e, enfim, tem várias videoaulas também no YouTube, né? Sobre exercício físico, sobre yoga, sobre meditação. São bacanas. A gente não precisa passar o dia inteiro fazendo isso, porque também, às vezes, assim, satura um pouquinho. Mas é uma oportunidade bacana. A gente pode cuidar também do nosso corpo estando em casa. Vocês devem ter outras ideias também. Podem compartilhar com a gente. Manda aqui para o nosso canal, né, para o nosso Facebook, algumas outras ideias e dicas de como manter a saúde emocional equilibrada também nesse tempo em casa. Vou dar uma psicodica então. Esse livro, Que Nos Faz Bons ou Maus, do Paul Bloom, ele é um livro lançado em 2014, se não me engano, e ele fala basicamente da pesquisa que esse autor teve, que esse autor faz. Ele fala sobre a moralidade do ser humano, mas basicamente a pesquisa dele, né, ele inicia o livro falando da pesquisa dele, que é a partir de que idade o ser humano começa a desenvolver a moralidade, né, começa a ter esse senso de justiça. Ele apresenta isso já no primeiro capítulo, né, das pesquisas que ele foi fazendo nesse sentido, mas depois ele extrapola isso também, né, no sentido de como a sociedade em si influencia essa moralidade que o bebê vai criando, né, e posteriormente o adulto. E ele fala tanto da questão antropológica, né, da sociedade, da influência dos outros sobre nós. Ele fala da influência da nossa família, dos pares que a gente convive, e basicamente ele explica, né, de acordo com várias abordagens, como a moralidade, a ética é desenvolvida no ser humano. Então não é um livro totalmente da psicologia, porque ele passa por muitas áreas, né, antropologia, sociologia, a psicologia em si, a questão da psicologia cognitiva, inclusive, que é a área dele, né? Mas ele abarca todas essas questões para dizer como a moralidade, como a gente se torna bom ou mal. A Exatos começou de um sonho de poder ser um diferencial por onde eu passava. E foi assim que ela surgiu, trabalhando na Prefeitura de Estância Velha, onde o senhor Ivo Jacinto Baumgratz me convidou para fazer a contabilidade dele. E hoje, 30 anos depois, temos nossa nova sede em Estância Velha, com 1.800 metros quadrados, para atender nossos 600 clientes em toda a região. Convido você a conhecer a Exatos. 30 anos apoiando o empresário da região. Cursão do Fabão desde 1993, formando alunos e preparando pessoas para o mercado de trabalho. Top of Mind no segmento de cursos preparatórios desde 2016, o Cursão do Fabão conta hoje com 10 aulas para aulas particulares e cursos para pequenos grupos com até 30 pessoas. Há 25 anos preparando para a prova do Liberato, também oferece cursos para o Enem, vestibular e concursos públicos. Tudo em um ambiente moderno e acolhedor com os mais qualificados profissionais. O NAP, Núcleo de Atendimento Psicológico, é um serviço voltado para a psicologia e também para as áreas de quiropraxia, nutrição, terapia ocupacional, psiquiatria, psicopedagogia, palestras e cursos com profissionais capacitados e diferentes estilos de atendimento, pois cada um de nossos pacientes é único e merece ser tratado dessa forma. Aqui você encontra os mais modernos tratamentos que o mercado oferece, uma plataforma inovadora de realidade virtual para fobias, ansiedades e transtornos. O NAP oferece ainda convênio para empresas e o Clínica Escola.
Agende uma visita, conheça os nossos serviços e encontre o apoio que você precisa. Oi, gente! Em tempo de coronavírus, de isolamento social, venho conversar um pouquinho sobre a importância de nos mantermos saudáveis, tranquilos, com a nossa mente ocupada com outras coisas que não sejam somente notícias sobre o coronavírus. Porque a nossa mente, ela tem poderes. Vocês já se deram conta disso? E o quanto ficar com medo de ter os sintomas pode fazer com que a nossa mente crie esses sintomas. Por exemplo, vocês já devem ter me visto comentando, ou também outros profissionais aqui do programa falando sobre o quanto podemos somatizar, né? E o que é somatizar? Tem relação, então, com uma dor que o nosso corpo acaba produzindo, mas que tem uma origem emocional. Ou seja, tudo aquilo que a nossa boca não fala, aquilo que a gente não consegue expressar, que a gente não coloca para fora, o nosso corpo encontra uma maneira de expressar, de colocar para fora. E isso vem através de dores de cabeça, dores no corpo, gastrites, dores no estômago, né? Todos esses sintomas que eu citei podem ser considerados aí psicossomáticos quando então não existe uma causa física para a pessoa estar sentindo essa dor. A causa ela é somente emocional. E aí, diante desse isolamento social que estamos, né? Inclusive estou aqui gravando o programa em home office. Olha só, até nós profissionais do NAP também tivemos que nos adaptar. O que eu gostaria de frisar, então, é a atenção que você deve ter para sua mente não criar sintomas semelhantes ao do coronavírus, porque a nossa mente pode nos enganar. De tanto ler sobre aquilo, a nossa mente acaba reproduzindo aqueles sintomas, como, por exemplo, daqui a pouco você está com uma dor de cabeça que é por preocupação, mas como, né, você vê muito na televisão que este é um dos sintomas do corona, daqui a pouco sua mente produz isso, ou então dor de garganta, tosse, daqui a pouco você já espirrava com frequência porque você tem, por exemplo, uma rinite, né? Mas por estar com medo de pegar o corona, daqui a pouco pode até se colocar em risco, indo até, né, uma consulta médica sem necessidade, por medo de estar com o coronavírus. Então é importante estar atentos a informações, então, instruções, inclusive existem aplicativos onde você pode fazer aí a consulta através desse aplicativo, né, para evitar aglomerações nos hospitais, e isso é ótimo. Então, vamos lembrar que a nossa mente ela tem um grande poder, né, e se nós mantermos a calma, lembrar que isso é uma fase, que isso vai passar, né, isso é muito, muito importante para mantermos a nossa sanidade mental, porque daqui a pouco, se todo mundo começa a entrar em pânico, começa a se desesperar, a tendência é que tudo fique mais difícil, né? Então vamos manter a calma. Se você realiza atendimento psicológico, não interrompa, né? Hoje nós temos a possibilidade aí de realizar atendimentos online, né? Onde o profissional garante toda uma questão de sigilo, combinações. Claro que nós que estamos acostumados a atender presencialmente também teremos que nos adaptar, mas no momento em que estamos, eu acho que é a melhor alternativa, até para não deixar os nossos pacientes aí desassistidos, né, em um momento aí de grande vulnerabilidade. Certo, pessoal? Obrigada! Olá, meu nome é Bruna e eu gostaria de hoje começar a nossa conversa com alguns questionamentos para que tu possa ir refletindo. Quando foi a última vez que tu fez algo pela primeira vez? Quando foi a última vez que tu fizeste algo totalmente novo, que te tirasse da tua zona de conforto? E quando foi a última vez que tu fez algo que tu realmente prestou atenção, que tu realmente estava ali, né? E eu digo nesse sentido mesmo de sentir aquilo, né? De estar presente, né? Então, quando a gente acha que sabe muito sobre alguma coisa, sobre algum assunto, a gente acaba não prestando muita atenção
né? E simplesmente vai lá e faz, né? Então, termina que muitas vezes tu não lembra nem por onde tu começou, né? Um exemplo assim, tu tá indo pro teu trabalho, né? Tu pensou várias coisas, fez isso, fez aquele outro, quando vê tu já chegou, né? Mas tu nem te deu conta tudo que tu pensou, tudo que tu fez desde que tu levantou de manhã, né? Tu simplesmente fez. Ou aquelas coisas, né, que a gente se dá conta de vez em quando, que tu vai até a cozinha e pensa, mas o que eu queria aqui, né? Além do mais, quando estamos vivendo no piloto automático, a gente deve ter ciência de que estamos vivendo um grande conflito entre quem queríamos ser e quem realmente somos. E tudo bem tu assumir quem tu realmente é ou quem tu quer ser, né? Tu não precisa ser como os outros, tu não precisa dar conta de tudo. E nesse sentido que eu trago a importância de realmente olhar para ti e se conhecer. Meu nome é Cristine Soares, eu sou mineira, moro em São Paulo e vim para o Rio Grande do Sul trazendo para vocês muita superação, força e amor de um case da minha própria vida, minha história de vida, onde eu passei por momentos difíceis com a perda dos meus filhos. Sou uma mulher onde trabalhei bastante a resiliência, a força, a determinação e a espiritualidade. E hoje a minha grande missão e propósito de vida é levar para as pessoas força, que elas acreditem em seus sonhos, que elas acreditem num novo propósito de vida, na espiritualidade, que elas possam ter uma vida melhor, que elas possam encontrar a sua melhor versão, que a gente no dia a dia encontra muitos problemas, né, pequenos, e a gente acha que, né, o fim do mundo. E a verdade é que, diante da minha história de vida, muitas pessoas dizem, não sei se eu conseguiria sobreviver. Acho que se essa história não fosse comigo, Gilberto, eu também acho que eu não conseguiria sobreviver. Mas a superação e a espiritualidade, a força, fizeram com que eu aprendesse que os problemas eles vão vir. A gente não está imune de nenhuma forma de passar por qualquer tipo de problema. E sim a nossa escolha de fazer um novo amanhã, um novo dia, resignificar as coisas difíceis que aconteceram na nossa vida para aprendizado, para olhar mais para as coisas boas da vida, olhar mais para um Deus que não nos abandona, olhar para as questões e ver o quanto elas são pequenas. E a minha intenção é essa, mostrar para você hoje que o teu problema pode ser, sim, uma ponte de crescimento da tua vida e que você pode sair muito mais fortalecida, muito melhor. Quero primeiro cumprimentar essa oportunidade de estar falando aí para vocês, né, junto com a nossa querida Cristine, né. A Exatos é assim, porque nós muitas vezes entendemos, como a nossa palestrante da noite falou, as oportunidades elas estão aqui. E nós temos que aproveitar ela. Então, como escritório de contabilidade, a gente entende que a gente tem um desafio, um papel muito maior, que além de entregar um DRE ou uma guia de tributo. O grande objetivo nosso de ter isso sempre no aniversário é conseguir desenvolver a economia, a região e, por que não, né, Cristiano, o Brasil. E isso que nós conseguimos através do nosso Sérgio, nosso responsável pela comunicação, de trazer, foi assim um achado de Deus, porque até 2 dias antes nós não tínhamos ninguém para falar, e nós queríamos algo assim, porque a gente é tão fraco, a gente muitas vezes
pense em jogar a toalha, pense em desistir, e a sua história vai contribuir para nós hoje, né? E aí vem o porquê da questão da mão de obra, o porquê do papel da mulher. Hoje aqui nas Exatos a gente tem Cristina, são 80 colaboradores, onde é que 70% é público feminino. Então nós temos 60 mulheres, né? Então 20 homens, né? Então isso é uma coisa muito maravilhosa, nós podemos ter hoje à noite espaço. E a Exatos quer isso, ela quer deixar um legado, né? Enquanto que Deus nos permitir estarmos aqui, na minha pessoa, eu vou fazer tudo para ajudar o próximo, eu não abro mão disso, né? Esse modelo de palestra que a gente chama em foco, a gente tem ele uma vez por mês, mas são muito técnicas, né? São palestras menores, onde a gente vai também tem o papel de orientar o nosso empresário, de como ele poder ter uma sustentabilidade, como o projeto dele de ter uma organização que tenha rentabilidade, né? Então nós temos uma todo mês, mas com certeza vamos ter uma maior durante o ano também. A gente até estava com um projeto de fazer, que a gente tem um teatro muito bonito aqui do lado, que é o Teatro Fevale. A gente estava querendo fazer um seminário para conseguir ajudar muito a região a desenvolver. Chega a dizer que o Brasil não é legal. O Brasil é tão bonito, né? Maravilhoso, né?